Obrigado, meus amados irmãos, queridos companheiros em Cristo Jesus, minhas amadas irmãs, servas do Deus Altíssimo, sejam jovens, idosos, homens, mulheres, fiéis, ouvintes na fé, tementes de Deus. Eu quero vos saudar com uma gloriosa, santa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje mais um momento em que Deus nos reúne neste áudio de oração, para que aqui juntos possamos, com grande alegria, fazer uso de tudo quanto o Senhor Jesus Cristo nos deixou devidamente escriturado na sua palavra, para que nós possamos, até os últimos dias, horas e minutos das nossas vidas, fazer uso para a honra e glória de Deus. Eu me chamo pastor Sérgio Gomes da Silva e mais uma vez estou aqui crendo e confiando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Inspirado pelo onipotente Espírito Santo, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 11, gostaria de ler uma passagem clássica tradicional e muito conhecida, acredito que todos conheçam, mas sempre renovável devido às dificuldades, batalhas, lutas, guerras e provas que todos nós temos que combater e que elas nunca cessam devido à necessidade de um combate permanente. A palavra do Senhor, então, no capítulo 11, no Evangelho de João, ela está no verso 42, diz assim: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Amado querido, eterno, santíssimo, piedoso, divino, reto, magnífico, majestoso Deus, quero te engrandecer, quero reconhecer, te homenagear, glorificar, bendizer e exaltar-te, Deus. Hoje é mais um momento, meu Pai querido e santo, que diante da minha vida eu desejo trazer a minha contribuição para todos quantos, ó Deus, estão numa situação completamente difícil, uma situação em que não cabe a intervenção dos homens, mas numa intervenção divina de Deus. Eis que o Senhor selecionou a passagem que fala de um homem chamado Lázaro, que estava morto há 4 dias. A palavra do Senhor mostra que declarações dos seus próprios familiares diziam que ele já estava cheirando mal. Além de morto, cheirando mal, 4 dias já indo para uma decomposição. Quero te glorificar, ó Deus, te bendizer, enaltecer, humilhar-me diante de ti e te pedir que a minha oração, juntamente com os meus irmãos, companheiros e irmãs em Cristo, possa ser ouvida nesta hora. Senhor, estou em direção à cidade santa, estou em direção aos interesses sagrados de Deus e busco não ouro nem prata, mas busco ser ouvido por Deus. Uma vez que nos dias, ó Deus, desse homem chamado Lázaro, muitas dificuldades, muitas lutas, muitas provas haviam ali naquele lugar, naquele país. Todavia, um homem chamado Lázaro foi contemplado pelo onipotente poder do Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia bem claramente nos mostra que Lázaro foi contemplado com a voz soberana divina de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está sentado ao lado de Deus. A palavra lida diz: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Obrigado, querido Deus, porque renovas, ó Pai querido, em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito, a possibilidade total e absoluta de um grande milagre vir a ser registrado pelo Filho de Deus,
o nosso Redentor e o nosso Salvador. Obrigado, Jesus querido, porque ao tomar conhecimento da Tua palavra, eu vejo um grande milagre sendo feito pelo Filho de Deus. A minha fé, o meu temor, a minha esperança, a minha confiança, ela aumenta muito mais. Eis que não tenho apenas um homem cercado a fazer bondades e outros compromissos terrenos da justiça de Deus. Eis que eu tenho ao meu lado, dos meus lábios, do meu coração, o próprio Filho de Deus, fazendo um sinal extraordinário, magnífico, quando um homem chamado Lázaro, que se encontrava morto, enterrado, há mais de 4 dias, e o Senhor Jesus chegou e lhes deu a vida. É bem verdade, Senhor, que nesta oração, muitos homens estão completamente, ó Deus e meu Pai, enterrados, mortos, em que não há nenhuma possibilidade de salvarem a si e de remontarem os assuntos que ora estão vivendo. É bem verdade, ó Deus, que muitos estão cobertos de angústia, outros cobertos de declarações médicas em que não dura mais de uma semana, em que não vive mais de um mês, em que não há possibilidade de fazer coisa alguma, senão com a intervenção médica. A palavra do Senhor nos mostra claramente que Jesus Cristo, Filho de Deus, com o poder de um Deus soberano, divino e eterno, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. Esse é o momento. Eu quero me ajuntar aos meus irmãos, às minhas irmãs. Quero me ajuntar aos meus companheiros e companheiras em Cristo. Quero me ajuntar ao cansado, ao necessitado, ao aflito, ao desamparado. Quero me ajuntar ao que não tem nenhuma força, nem tem nenhuma fé. Quero me ajuntar ao que está perdido, consumido pelos seus pecados, pela sua incredulidade, pela sua pequena força e pela sua pequena fé. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, por favor, não tarda, Senhor, em número aos inúmeros problemas que ora temos diante do poder soberano de Deus. Tua palavra diz que Tu não tem prazer na morte do homem, e a Tua palavra diz que ela é escudo e broquel. Por isso eu, como Teu servo, como Teu filho, como Teu eleito, quero orar nesta noite para buscar a presença soberana do Pai, a presença soberana do Filho e a presença soberana de Deus Espírito Santo. Escutai-me, ó Deus, escutai-me, Senhor, no caminho da salvação. Ajuda-me, ó Deus, a ver o que nunca terei a capacidade de ver, se Tu não abrires, ó Deus, os meus olhos, e com piedade, misericórdia e compaixão, abrires o meu coração. Me ajuda, Senhor Jesus, porque eu sei que grande sinal de prodígio e glória foi a ressurreição de Lázaro. Como sei, Senhor, que estou nesse momento ao lado, não de um homem, ó Deus meu Pai, mas de um Deus. Estou ao lado da pessoa de Jesus Cristo. Não tarda, meu Senhor, não tarda, meu querido Salvador, meu pastor amado, não tarda em me ajudar. Tua palavra, de forma muito clara, ela diz: saiu aquele que estava morto, estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Obrigado, querido Deus, porque do início ao fim deste evento da ressurreição, eu vejo o Salvador, o Filho de Deus, o grande Yeshua, assentado ao lado de Deus, fazer um grande sinal. Quando Ele mesmo diz que a sua palavra deixa registrado, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Em nenhum momento, dada a obra desse grande milagre, em que Lázaro estava morto e veio para fora, nenhum dos homens
conhecido pela boca dos homens, aparece nas narrativas das entrelinhas. No primeiro momento, o Salvador manda que Lázaro, o morto, venha para fora. E depois a Bíblia diz que tendo aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com uma atadura e o rosto envolto num lenço, então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muito obrigado, querido e eterno Deus, porque em nenhum momento dessa grande obra de ressurreição, desse grande milagre, desse grande poder de justiça, glória, desta grande obra magnífica da ressurreição de um homem chamado Lázaro, em nenhum momento o Salvador cita nomes de homens e mulheres. Por isso que eu te glorifico, te exalto, te bendigo, porque sei, ó Deus e meu Pai, que no âmbito desta oração que está sendo construída, que está sendo, ó Deus e meu Pai, desenvolvida pela Tua infinita misericórdia e bondade, eu me cubro com o Teu poder e com a Tua graça, e não menciono em meus lábios nome de homem algum, nem de mulher alguma. Mas eu sei, meu Deus e meu Pai, que um grande milagre está sendo feito na vida daquele que crê e confia no Teu nome. Independente do milagre, Tua palavra diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Cada vez que eu abro a Santa Escritura, cada vez que eu falo do meu Salvador, do meu Senhor, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do seu Filho Jesus sentado ao seu lado, mas eu tenho a convicção de que Ele pode todas as coisas e que nenhum dos seus pensamentos podem, pois, ser impedidos. Não obstante o milagre da ressurreição, eu aqui testemunho que a palavra do Senhor diz que muitos dos judeus que ali estavam naquele dia creram que Jesus é o Filho de Deus. Eu desejo que a grande obra desta oração possa trazer homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes e idosos a crerem mais e mais, não apenas num homem que denominado foi, nos dias dos milênios passados até os dias de hoje, como Salvador, como Senhor de tudo e de todos, como Alfa, como Ômega, como início e o fim. Então, eu louvo a Deus, porque creio que quaisquer que sejam as situações mais esdrúxulas, mais difíceis, mais impossíveis, existe a possibilidade, a intervenção divina, sagrada e eterna do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. E não obstante isso, a pessoa do meu Senhor esteve ali e lançou sobre Lázaro o projeto da ressurreição. E a Bíblia diz que Lázaro voltou a ter vida, e ele pede para que Lázaro seja desatado daquelas faixas, e deixando ele então ir livre para a honra e glória de Deus. Querido amado ouvinte, querida amada companheira de Cristo, você que várias vezes esteve aqui ao meu lado, em seu pranto, em sua dificuldade, em sua luta. Você, meu querido irmão, que começou a compreender que seguir a Jesus não é um pedido religioso, mas é uma obrigatoriedade que todos os homens têm que se ajoelhar, pois o próprio Deus diz: eu juro por mim mesmo que todo joelho se dobrará. Esse que vos fala dobrou os joelhos e permanentemente continua a dobrar os meus joelhos até os últimos momentos da minha vida, com a fé, com a convicção, com o partir do pão, com a comunhão, que Jesus Cristo está sentado ao lado de Deus. Ora, se Jesus Cristo está sentado ao lado de Deus, o que se presume claramente, sem nenhuma dúvida, sem nenhum esforço, é que Ele é o próprio Deus. E assim eu glorifico ao Pai, ao Filho, a Deus e ao Espírito Santo, porque sei que assim como foi na vida de Lázaro, em que não havia nenhuma possibilidade de vida, assim será na minha vida, na vida do meu irmão,
na vida da minha irmã, na vida dos tementes, na vida dos ouvintes, daquele que sabe que Jesus Cristo não se trata de um processo religioso, mas de um Deus que está ao seu lado e que está ao meu lado. Porquanto não temas, querido, querida irmã, nem olhe para as coisas que nunca deverias olhar, mas olhai para Cristo Jesus e façais um concerto com Deus, pedindo perdão de todos os seus pecados, todos os seus erros, todas as suas faltas, todas as suas inconsequências, que nunca deveriam ter sido manifestas, mas ora, se já foram, abre o teu coração, a tua alma e teu espírito e pede a Deus que você, mulher, você, homem, você, criança, sejam todos perdoados em nome de Jesus. Senhor, me auxilia que na finalização desta oração, meu irmão, minha irmã querida, meus companheiros, os que estão alvejados, entristecidos, amuados, os que estão nos hospitais, os que estão, ó Deus, meu Pai, nos manicômios, nos presídios, no Hospital Pinel, os que estão com uma situação completamente devastadora, em que até mesmo já tem a inquietação da cabeça até a planta dos pés. O coração, a alma e o espírito está repleto de inquietação, de dúvida, e assim prossegue, não com a vida, mas com angústia e sofrimento. Te peço, meu querido Deus, te peço, meu querido Salvador, tome em tuas mãos, nesta hora, este exemplo que foi feito na vida de Lázaro, e assim possa migrar para a vida das minhas irmãs e para a vida dos meus irmãos, que eles possam ver que o grande milagre da ressurreição ocorreu na vida de Lázaro. Logo, quaisquer outros milagres, segundo a graça infinita e misericordiosa de Deus, podem ocorrer na vida daquele que foi alvejado, na vida daquele que imagina coisas terríveis e que nunca deveria imaginar. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje será eternamente. Assim eu desejo, meu Pai, que os irmãos, as irmãs, os ouvintes amados, possam digerir esta oração até o gasofilaço sagrado de Deus e no tribunal de Cristo, todos nós darmos assim as nossas mãos e fazermos, ó Deus e meu Pai, um momento, atributo glorioso de fé. Assim como disse o Senhor Jesus, Lázaro, vem para fora, e o morto ressuscitou, que nós possamos com grande alegria esperar o advento do milagre de Cristo, o Filho de Deus, assentado à direita de Deus, como Deus, porquanto me dá graça, que as minhas palavras de maneira alguma venham ser, ó Deus meu Pai, trazidas de forma que não te agradem, mas que em nome do Pai, do Filho de Deus e do Espírito Santo, recebe a oração de todos nós. Esta é a súplica que teu servo, com a devida consciência, com a devida, ó Deus e meu Pai, espada do Espírito, te pede, fica conosco. Amém, meu Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.